Gente, eu fiz algumas automações pra editar no Premiere que, assim, economizaram muito o meu tempo, tá? Algumas tarefas que a gente faz durante a edição que são um pouco chatas, são repetitivas, tipo cortar silêncio, dar zoom, enfim. Foi pensando nesse workflow, que é algo que eu faço aqui nos meus trabalhos, eu quis otimizar essa parada pra parar de perder tempo com coisa que não precisava. Eu já tô usando há alguns meses e daí eu pensei, por que não compartilhar com outros editores também? Porque às vezes, essas automações que eu fiz especificamente pro meu trabalho podem ajudar você aí a economizar tempo também. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar as 4 automações que eu fiz que me salvam muito tempo durante a edição. Bom, gente, vamos lá. Eu tô aqui com um bruto do último vídeo da Alice e vocês podem ver que o bruto tá completo aqui, né? 42 minutos, a faixa de áudio e uma câmera só de vídeo. A primeira automação que eu tô usando é a do cortador de silêncios e ele faz basicamente o que o nome diz. Ele corta os silêncios do vídeo. Olha só, quando você abre a janela dele, ele tem algumas opções. Então você pode escolher se você vai cortar o silêncio só de alguns clipes selecionados ou se você vai cortar os silêncios da sequência inteira. No meu caso aqui, eu vou cortar da sequência inteira. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é clicar em analisar, porque ele vai fazer a análise do áudio da timeline e depois ele vai dar essa prévia aqui, ó, de onde que ele vai tirar os cortes. Esse menu aqui, ele fica escondidinho para não atrapalhar durante o uso do programinha, né? Depois de analisar, ele deu pra gente o número de decibéis de silêncio nesse áudio. Então toda vez que o áudio tá em silêncio, ele tá menos 25 decibéis, certo? E essa opção aqui você pode ou marcar ou desmarcar para você colocar a quantidade de decibéis que você quiser. Enfim, eu não recomendo, eu recomendo usar aqui e fazer a análise que ele sempre vai dar aqui, ó, o número bonitinho pra você. Depois você vai configurar esses intervalos aqui, ó. Eu gosto de deixar geralmente a duração mínima em 0.2 segundos, a janela em 10 milissegundos. Aqui eu gosto de deixar bem baixinho, tipo 0,2 e aqui 0, de repente, ou 0,1. Eu gosto que o corte aconteça bem em cima da fala, porque depois eu coloco um crossfade em todos os cortes e fica bem mais natural. Eu sinto que o ritmo fica muito melhor. Então aqui você coloca do jeito que você quiser, você pode ir testando também valores diferentes e configurações diferentes, enfim. E é claro que para testar você pode clicar aqui em criar sequência de backup antes de cortar, porque ele vai duplicar a sua sequência e vai te dar uma sequência de backup do bruto antes de você fazer todos os cortes. Caso tenha dado alguma coisa errada ou alguma configuração que você fez que não ficou muito legal. Tendo tudo configurado aqui, ó, vou dar um zoom out na timeline pra gente ver acontecer ao vivo, eu vou clicar em aplicar cortes. E aí, meu filho, é só esperar. E é importante que você não mexa muito no Premiere para ele poder trabalhar, né? Como vocês podem ver, eu vou só arrastar a janela aqui pro lado, ó. Ele tá fazendo os cortes bonitinhos. Se a gente der um zoom out, aqui bem nesse silêncio, ó, ele vai tirar automaticamente e já vai juntar as duas faixas de áudio. Mesma coisa nesse aqui, ó. Assim que ele chegar aqui, ele vai juntar. Ele juntou e colou os dois cortes. Também é importante dizer que quanto maior o seu bruto, mais tempo ele vai levar para tirar os silêncios do vídeo, claro. Nesse caso aqui eu peguei um vídeo de 40 minutos, então ele leva um pouco de tempo a mais. Mas se for um Reels, um conteúdo vertical, uma coisa mais rápida, ele faz em questão de segundos, assim, é muito rápido mesmo. Depois de terminar os cortes, ele te dá aqui quanto tempo levou, quanto tempo você economizou, enfim. Tá feito aqui os cortes na timeline. Aqui é fazer aquele esquema, né, de ir assistindo o vídeo, arrumando os cortes. Geralmente o meu workflow é esse. Eu primeiro removo todos os silêncios e eu vou assistindo o vídeo e vou ajustando os cortes, por exemplo, aqui, ó. Mas, ao terminar Homem-Aranha, Um Novo Dia, eu me encontro extremamente satisfeita e esse filme, com certeza... E é isso, gente. Ele remove os silêncios pra você. Vale dizer de novo que é bom você ir testando aqueles valores e fazendo configurações diferentes até ver o que funciona melhor no seu workflow. Pra mim, assim tá ótimo e é só revisar todos os cortes. Agora eu vou mostrar pra vocês a extensão do áudio intercalado. O que essa extensão faz? Eu costumo usar ela mais em conteúdos verticais, mas é assim que funciona, ó. Você tem a janela do plugin e aqui se você selecionar uma parte, eu vou selecionar aqui pra ele não fazer no vídeo inteiro, ó. Você vai ver aqui que a faixa de origem é A1, que é essa faixa de áudio aqui, a primeira faixa de áudio, e a faixa alternada é a A2, que é a faixa logo abaixo. Você pode escolher se você vai só intercalar os áudios com esse espaçamento de frames, então aqui eu coloquei 5 frames. O que significa? Que depois do corte ele vai puxar 5 frames pra frente e 5 frames pra trás do áudio. Se você quiser também dá pra colocar em milissegundos, mas eu gosto de deixar em frames, funciona melhor pra mim. E basicamente, como já tá selecionado, ele vai intercalar o áudio somente nessa seleção. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele joga o áudio pra cima e pra baixo e depois ele vai ajustando o tamanho dos áudios de acordo com o número dos frames que eu coloquei aqui. Finalizado aqui, se você não tiver gostado do que você fez, você pode desfazer, que ele vai voltar tudo pro lugar como tava antes. E claro, você também pode fazer J-Cut ou L-Cut. Eu vou fazer um J-Cut aqui de, sei lá, 7 frames pra mostrar pra vocês como é que funciona. Você clicou aqui em intercalar, ele vai intercalar o áudio e depois ele vai fazer o J-Cut, né? Que nada mais é do que esse corte aqui, ó, em formato de J, que o áudio do próximo vídeo vem primeiro do que a cena em si. Só para testar, a gente vai desfazer aqui de novo e eu vou fazer um L-Cut dessa vez, com um pouco mais de frame para vocês verem a diferença que ele faz. Vou intercalar
Ele vai intercalar bonitinho e vai puxar aqui, ó. Vai fazer um formato de L, tá vendo, ó? Um Lzinho no áudio. Aqui no meu uso, pensando em conteúdo vertical, né? Eu sempre uso o 100J Cut, coloco aqui mais ou menos uns 5 frames, intercalo e aí depois eu venho ajustando o corte um em cima do outro. Então eu vou fechar a janela da extensão aqui, ó. Escuta. Um filme solo do Hulk, né? O Capitão América, que agora mudou até os próprios Vingadores, né? Então, eu sinto que seria muito fácil pro Homem-Aranha cair nesse... Tá vendo? Eu faço esse corte ficar um pouco mais em cima, um pouco mais acelerado. Pra vídeo vertical, eu acho que funciona mais do que pra YouTube. Pra YouTube, eu gosto de um pace um pouquinho mais devagar do corte em si. Mas você pode usar no vídeo que você quiser. Enfim, aqui é só um exemplo do jeito que eu faço. Agora, o que eu costumo fazer na maioria dos vídeos, mas principalmente nos vídeos da Alice, e essa automação surgiu justamente pra acelerar essa etapa da edição da Alice, é fazer um zoom de escala nos cortes de maneira alternada. Eu vou clipar a automação aqui, ó, pra gente ter acesso a ela de uma maneira mais prática. Aqui você seleciona qual faixa que vai receber o zoom, ou se você quiser, você pode apenas selecionar uma parte, clicar em aplicar somente nos clipes selecionados, e ele vai aplicar só onde você selecionou mesmo. Geralmente eu costumo deixar em todos, enfim. E aqui ele vai te dar uma prévia ao vivo no clipe que está selecionado. Então, se eu der um zoom aqui, ó, de 130%, 140%, ó, ele vai mudando em tempo real aqui no preview. Aí eu puxo um pouco a posição aqui, ó, o Y, certo? Geralmente os zooms da Alice eu costumo deixar em 130 e um pouquinho menos de teto, assim. E aqui, se você quiser, você pode usar uma segunda escala nos cortes alternados. Como que isso funciona? No primeiro corte, a escala vai estar em 130. E se você quiser, por algum motivo, se quiser colocar o corte alternado em 50, você pode também. Então, todos os cortes, ó, vou colocar aqui somente os selecionados, eu vou dar um aplicar para vocês verem, ó. Tá vendo? O primeiro tá em 130 e o segundo tá em 50. Para desfazer o zoom é só você selecionar tudo, né, e remover atributos e tirar todos os atributos de zoom. Eu geralmente não uso essa segunda opção aqui, mas foi um feedback de compradores que pediram para eu colocar. Eu coloquei, eu acho que é bem útil, pode ser útil para você de alguma forma, mas eu costumo usar sem isso aqui marcado mesmo. Então eu deixo aqui o zoom em 130, a posição mais ou menos aqui, e aqui eu deixo o zoom fixo. O que isso significa? Ele vai só ir e voltar, ir e voltar. Se eu quiser, eu também consigo fazer uma animação de zoom in ou de zoom out. Eu não costumo usar muito essas opções aqui, mas eu achei interessante colocar também pra, enfim, caso um dia eu queira fazer dessa forma. Mas eu vou deixar aqui em zoom fixo e eu vou colocar, ó, somente nesses clipes aqui que eu selecionei mesmo. Tá vendo? Os cortes estão alternados com zoom sim, zoom não. E eu acho que isso traz um dinamismo pro vídeo diferente. Se for um vídeo só com corte, sem movimento nenhum, eu acho que fica um pouco chato de assistir. Então eu gosto de criar esse dinamismo no vídeo com esses zooms alternados dessa forma assim. Acho que funciona bem, eu gosto bastante. Outra forma que eu poderia usar esse zoom in aqui seria da seguinte maneira: eu ia duplicar aqui a minha layer, ia remover os atributos de zoom da V2 aqui, ó, e aí eu ia vir aqui em cima e selecionar a faixa V2. E aí na faixa V2 ele vai fazer um zoom in de 0 até 130. Vamos testar aqui, ó, pra ver como é que vai ficar. Aplicar somente no primeiro clipe encontrado e nos clipes selecionados. Aí ele vai fazer. Vamos dar play. Tá vendo, ó? Ele tá dando zoom in, de acordo com as posições que a gente colocou aqui, tanto de escala, tanto de posição XY, ele vai respeitar isso. Aí a forma que eu faria para usar esses zooms aqui animados seria ir habilitando mesmo esse zoom in e deixando o clipe com zoom in, clipe sem, clipe com, que fica muito rápido, esse aqui porque é muito curto, clipe sem, aqui clipe com, enfim, aí eu ia decidindo aqui durante a edição que hora que eu ia deixar zoom sim, que hora que eu ia deixar zoom não, enfim. Dá pra fazer desse jeito, ou só dá pra também aplicar o zoom em todas as faixas. Então eu vou colocar aqui, ó, todas as faixas, todos os cortes, vou desabilitar essa opção aqui, vou aplicar o zoom e ele vai aplicar. É muito rápido que ele faz esse processo todo, leva poucos segundos pra fazer, mas como eu falei antes, eu prefiro fazer o zoom paradinho aqui mesmo. Então no caso da Alice eu costumo deixar 130, subo um pouquinho aqui, deixo no zoom fixo e dou um aplicar pra ele aplicar no vídeo inteiro de forma automática. Eu não preciso ficar colocando zoom por zoom em cada corte, zoom sim, zoom não, em todos os cortes de forma alternada. Só para exemplificar para vocês como que eu fazia antes, tá? Vou até remover os zooms aqui, ó. Vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vinha aqui, criava o zoom no motion mesmo, ajustava, clicava no motion, copiava e ia colando. Ó, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, ó, tá vendo? Cola aqui,
cola aqui. Eu fazia desse jeito. Eu passei 5 anos editando pra Alice fazendo desse jeito. Agora não mais. Agora eu uso o auto zoom alternado e ele faz zoom em todos os cortes de forma alternada. Agora eu vou mostrar pra vocês uma parada muito específica dos vídeos da Alice, mas eu acredito que muita gente edita vídeo no mesmo estilo e pode ajudar vocês, que é o seguinte. A gente tem aqui várias inserções sobre o filme, né, que eu costumo colocar ou a cena que ela tá falando, ou, enfim, o nome da atriz, do ator, aparece em tela e vai surgindo todos os inserts. A gente tem todos os inserts aqui na faixa V2, porque a faixa V1 é a faixa que tá a Alice, certo? E a Alice, ela tem uma identidade visual no canal dela, que é essa moldurinha aqui, ó. Essa moldurinha que a gente usa pra poder encaixar o insert e ficar no padrão do canal, tudo bonitinho. Antigamente, eu tinha que vir aqui, usar a moldurinha, colocar em outro lugar. Eu ia ajustando clipe por clipe, copiando, colando, ajustando o tempo. Agora, tudo que eu preciso fazer é usar o aplicador de moldura. É o seguinte, eu vou acoplar ele aqui pra gente ver. A faixa que tá os inserts é a faixa V2, como eu mostrei pra vocês. E a faixa que vai a moldura tem que ser a faixa de cima, se a sua moldura for uma moldura de imagem. Mas ela pode ser de vídeo também, tanto faz, vai do seu workflow. No meu caso aqui, a moldura é de imagem. Eu vou procurar ela aqui no meu computador, vou importar ela, e aí vai estar aqui, ó, o arquivo da moldura bonitinho. Eu posso escolher qual cor que vai pra timeline, porque vai como um arquivo de vídeo, né, na track de vídeo. Então, geralmente, eu costumo deixar um amarelinho, e aí é só clicar em aplicar moldura. Ele vai aplicar a moldura em todos os clipes de forma alternada. E não só aplicar a moldura em todos os clipes de forma alternada, como ele também vai ajustar no tempo certinho da inserção, tá vendo? A moldura começa e termina no tempo exato que tem o insert. E aí eu não preciso ficar fazendo isso manualmente, tá vendo? Ele já ajustou pra mim todas as molduras de maneira automática. Vou demonstrar aqui pra vocês como é que seria se eu usasse um background em vídeo, né? Porque eu também consigo importar um vídeo aqui. Eu vou importar aqui um background animado, e aí eu vou colocar a faixa dos inserts na V3 e a faixa da moldura na V2, porque eu quero que essa moldura fique embaixo do meu insert. Vocês vão entender direitinho, ó. Eu coloquei todos os inserts de vídeo em tamanhozinho menor, vou vir aqui no meu aplicador de moldura, a faixa do insert é V3, a faixa da moldura é V2, já tô com o meu arquivo selecionado aqui, vou trocar a cor, só pra vocês verem, vou colocar aqui um amarelo e vou aplicar a moldura. Ele vai aplicar na faixa que eu selecionei, tá vendo? Ele tá colocando na V2. E você pode ver, ó, que essa moldurinha é só um arquivo de vídeo, né? Um background, enfim, estilizado do canal. Eu uso esse aqui no fora da caixa e pronto, ele aplicou. Tá tudo no tempo certinho, tudo encaixado, bonitinho. E é isso, não preciso ficar encaixando em todos os inserts a mesma moldura, ele já faz tudo sozinho aqui, ó. Tá perfeito, gente. E é isso, gente. Com isso eu consigo editar os vídeos, principalmente da Alice, de uma maneira muito mais rápida, tá vendo? A timeline final fica desta forma aqui. Você pode assistir o vídeo no canal da Alice, olha só, pra você ver como que ficou. Mas é isso, ó, bem simples. Tá os zooms alternados, tem as moldurinhas, tem os inserts. Eu vou abrir um projeto de vídeo vertical aqui pra vocês pra mostrar o áudio intercalado de novo. Ó, abri o meu próprio vídeo aqui das automações, inclusive, que eu fiz, pra mostrar pra vocês que o áudio intercalado eu uso dessa forma, ó. De corte em corte ele vai mudando, tá vendo? A faixa do áudio, e eu vou só encaixando ela pra ficar mais em cima uma da outra. Eu gosto bastante desse tipo de corte, eu sei que ele é super rápido, mas eu acho que pra vídeo vertical funciona muito bem. Enfim, tem várias maneiras de usar essas automações, essa aqui é a forma como eu uso elas no meu dia a dia. Claro que ao longo do uso eu vou aprendendo outras formas de usar, vou otimizando esses usos também. Cada um vai usar de um jeito na sua própria edição. Eu acho que o legal é isso, né? Não precisa ter só uma forma de editar um vídeo, você pode ter várias formas de usar essas automações e editar o vídeo de maneiras diferentes, enfim. Então, concluindo, eu fiz essas automações justamente para economizar tempo durante a edição. Eu não preciso ficar fazendo tarefas repetitivas, tipo dar zoom, colocar insert, ajustar o tempo. Não precisa fazer isso. Eu posso fazer isso de maneira automática e economizar muito tempo. Se antes eu levava 1 hora para editar um vídeo da Alice, hoje eu levo menos de 40 minutos. Então, assim, é um salto gigantesco de diferença de tempo. E se você que tá assistindo quiser usar as automações, acessa abiscoitado.com, que lá você vai ver detalhadamente a descrição de cada uma das automações e vai poder adquirir para usar no seu Premiere também. Funciona tanto no Windows quanto no Mac. E sempre que sair uma atualização nova, você vai receber esse aviso aqui em laranja na própria janela da automação para você baixar a versão nova e atualizar. Já faz algumas semanas que eu lancei essas automações no mundo, só que eu quis fazer um vídeo mais detalhado aqui pro YouTube, um pouco mais longo, mais didático, mostrando a forma como eu uso. Se ficou alguma dúvida sobre as automações, por favor, comenta aqui embaixo, eu quero sanar a dúvida de todo mundo. Eu quero mostrar para outros editores que é possível economizar muito tempo durante a edição. Eu tenho recebido bastante feedback, quem tá usando tá gostando, tá tirando as dúvidas comigo. E se você aí por um acaso que tá assistindo esse vídeo já adquiriu as automações, escreve aqui embaixo a maneira como você utiliza elas, se você usa elas de um jeito diferente do que eu faço aqui. E quem sabe mais pra frente eu não abro uma live aí editando o vídeo, mostrando essas automações no uso prático mesmo durante uma edição. E de quebra a gente conversa sobre edição de vídeo também. E é isso, gente. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau. Tá bom, né? Tem um final.